Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Renato Simbalista, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Sou também diretor de Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação da PRIP, a Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Esta é a segunda de uma série de 4 palestras com o professor Gabor Sonkoli, da École d'Haute Études en Sciences Sociales de Paris, que tem um currículo gigantesco, entre os quais 4 doutorados, que eu já apresentei na primeira a palestra dele. Hoje a palestra tem o título Regimes de Patrimônio Cultural e Autenticidade, e nós estamos aqui com a professora Clarissa Gagliardi, que é professora da ECA, da Escola de Comunicações aqui da USP, do curso de Turismo, e também diretora do Centro de Preservação Cultural da USP, o CPC. Então passo a palavra para o Gabor e depois para as considerações da professora Clarissa. E aqueles que estão nos assistindo podem enviar perguntas para o e-mail iearesponde, tudo junto, @usp.br. Muito obrigado. Podemos olhar também a PowerPoint. Gostaria de agradecer novamente a convite, a excelente oportunidade a discutir minhas abordagens e propostas, bem como de planejar futuras pesquisas em conjunto. Agradeço suas perguntas e comentários na segunda-feira e espero que possam ter uma discussão mais aprofundada hoje e após minha próxima palestra. Por este motivo, falarei um pouco menos para que haja mais espaço para debate. Como mencionei na segunda-feira, minhas 4 palestras estão relacionadas a ter como objetivo provocar reflexões sobre a crescente popularidade do patrimônio cultural. As 4 palestras estão pretendendo retomar certos tópicos para mostrar as minhas abordagens e resultados sob diferentes perspectivas, contribuindo assim para a compreensão da complexidade da definição de patrimônio cultural das sociedades modernas contemporâneas. Quando um membro da minha banca de doutorado me perguntou após a defesa em 2000 qual seria meu novo tema de pesquisa, respondi que trabalharia com patrimônio cultural. Ele, um historiador francês de renome internacional, respondeu prontamente: será um dossiê curto. É verdade que, há cerca de 3 décadas, o patrimônio não era um tema central no horizonte das ciências sociais e humanas. De certa forma, eu também concordei com ele, pois queria apenas entender por que e como o patrimônio estava entrando no campo da ciência histórica. Pensei que seria um tema de pesquisa para alguns anos, mas acabei me envolvendo completamente com ele. Não quero aborrecê-los com a minha história pessoal, mas fui muito impactado pelas mudanças paradigmáticas gerais da década de 1990. Naquela época, eu estudava na École des Hautes Études en Sciences Sociales, que era marcada pela virada espacial, um fenômeno global, e pela virada crítica, que foi a tentativa teórica e metodológica de 4ª geração de revista anal de encontrar sua própria voz. Sem entrar em detalhes sobre essas reflexões fascinantes e ainda válidas, gostaria de enfatizar um de seus problemas comuns: a discrepância dos modelos temporais utilizados nas ciências sociais e humanas. Após a queda da cortina de ferro e o enfraquecimento da credibilidade das ideologias dos séculos XIX e XX para prever o futuro, houve uma busca geral por modelos temporais mais apropriados ou pela substituição de antigos modelos temporais por modelos
espaços aparentemente mais confiáveis para analisar a construção da identidade com as ferramentas das ciências sociais. Assim, meu novo interesse pelo patrimônio cultural estava parcialmente relacionado a esses debates sobre o tempo histórico e suas interpretações. A crescente popularidade e a expansão conceitual do patrimônio cultural, em grande parte, em detrimento da história e da antropologia, sugeriam que esse conceito poderia se revelar o mais adequado para desvendar uma nova conexão social com o tempo. Esta é uma dedução pessoal minha, mas dois modelos parecem ter emergido com maior sucesso das reflexões da década de 1990 sobre as temporalidades históricas para conceber a mudança. O primeiro é o modelo de regimes sucessivos e o segundo é o modelo cíclico de resiliência. Ambos podem ser e são usados para compreender o desenvolvimento, a crescente popularidade e a expansão do patrimônio cultural. Mencionei os ciclos de resiliência na segunda-feira e é certamente intrigante desenvolver essa abordagem. No entanto, ainda não a utilizei em detalhes em nenhuma das minhas pesquisas concretas, sendo, portanto, um tema para projetos futuros. Ao mesmo tempo, como também mencionei na segunda-feira, considerou que a transição do patrimônio jurídico para o patrimônio cultural, em decorrência das revoluções no final do século XVIII, é um indicador crucial para conceber o patrimônio cultural como produto da modernização. As principais reflexões acadêmicas da década de 1990, às quais me referia, buscaram não apenas determinar modelos temporais adequados, mas que não dividem a história em períodos definidos por revoluções ou outros eventos políticos, mas também se empenharam em compreender se a modernização, como sugeria o termo pós-moderno, havia chegado ao fim ou se estava assumindo uma nova forma. A modernização é linear até o fim dos tempos. Se a primeira hipótese for verdadeira, como determinar e denominar positivamente sua natureza, visto que pós-moderno não é uma definição positiva. Nesse sentido, o patrimônio, paralelamente fio de modernização e de sua crítica, poderia ser um importante indicador para compreender o período, a temporalidade atual. Assim, essa palestra demonstrará o modelo do regime de patrimônio cultural que construí para compreender o desenvolvimento desse conceito desde o final do século XVIII. Essa abordagem se inspira na história conceitual alemã, que pressupõe que um conceito utilizado por um longo período e que experimenta mudanças de interpretação pode ser usado para distinguir e determinar períodos históricos, pois as mudanças significativas implicam novas normas, novos padrões que revelam novas práticas sociais. As mudanças não são determinadas por uma ideologia, mas sim por mudanças na própria noção, que é mais flexível. A palestra de hoje terá 3 grandes partes.
Primeiro, explicarei o que entendo por regime de patrimônio cultural e como esse modelo é concebido. Já utilizei esse modelo na segunda-feira, no contexto da história do patrimônio urbano europeu. Hoje, ela será abordado de forma mais geral e aplicado para mostrar a história global do patrimônio. Como historiador urbano, usarei o patrimônio urbano como exemplo principal, não apenas por estar familiarizado com ele, mas porque engloba todos os tipos de patrimônio. A abordagem do regime, inserida nas teorias de Michel Foucault e François Artaud, mas também com alguns elementos originais. Para mostrar o atual regime, o terceiro, e sua evolução para um novo regime, talvez o quarto, demonstrarei rapidamente o reconhecimento do Rio de Janeiro como patrimônio mundial. Este breve exemplo também ajudará a destacar a importância da natureza mutável da autenticidade como indicador no discurso sobre patrimônio. A parte final discutirá a definição atual de autenticidade patrimonial e sua importância para a pesquisa. O regime é uma abordagem apropriada por muitas razões. Ela pode atribuir o patrimônio e sua popularidade atual aos longos séculos de modernização. Ajuda a compreender como diferentes sociedades construem sua identidade por meio de sua percepção do tempo. Também explica como os mecanismos de poder interagem com a população. Durante anos de pesquisa, elaborei um modelo para explicar a popularidade atual do patrimônio como principal forma de interpretação do passado para a construção da identidade. Obviamente, como historiador, fiquei muito integrado com o fato do patrimônio estar substituindo a história em muitos discursos. Este modelo abrange os processos históricos dos últimos dois séculos e meio, sob a perspectiva do surgimento da patrimonialização. Como esse processo começou na Europa Ocidental, esta região tem uma história mais longa, mas a partir do século XX, o processo de patrimonialização torna-se totalmente global e o modelo pode ser aplicado a qualquer região. O modelo do biopoder de Foucault pode ser especialmente útil, visto que seus termos-chave para a compreensão do poder moderno, segurança, território e população, podem ser aplicados ao desenvolvimento do discurso patrimonial com pequenas modificações. Assim, os últimos 2 séculos de patrimônio tornam-se parte de um processo muito mais longo de modernização. No meu modelo, os 3 termos Foucaultianos são o território do patrimônio, comunidade, como referência geral da propriedade do patrimônio, e a percepção do tempo para garantir a segurança. O quarto indicador é a autenticidade, visto que, desde o século XIX, esse conceito é omnipresente nos discursos patrimoniais para selecionar e preservar os elementos-chave do passado para identidades presentes e futuras. Semelhante ao poder moderno, a autenticidade também resulta do início do período moderno e do iluminismo do século XVIII, é usada para expressar um ideal de moral e integridade pessoal sem princípios religiosos. Portanto, não é surpreendente que esse conceito permaneça
um princípio para a proteção do patrimônio, cujo principal objetivo é a construção da identidade moderna e contemporânea. As diferentes evoluções poderiam compor meu modelo, no qual as fases de formação do patrimônio urbano poderiam ser compreendidas. Novamente, o regime é um termo útil, pois não substitui um período ou era, mas sim o integra. As teorias, os princípios e as práticas do regime poderiam facilmente sobreviver no seguinte, o que, na verdade, amplia o conceito de patrimônio. Essa continuidade, que é a novidade das interpretações do passado baseadas no patrimônio, em oposição às baseadas na história, que narram o passado de acordo com rupturas igualmente atraentes para de políticos e comunidades locais. Porque oferece não apenas uma interpretação fácil, ou seja, não crítica do passado, no qual, às vezes, locais não estão necessariamente em conflito com os do meio acadêmico, mas também porque pode consertar o passado. Ela permite apagar períodos e eventos indesejados e ter um passado nostálgico, ou seja, idealizado, ao qual se pode ansiar para esquecer o presente desagradável e o futuro assustador. Não é de surpreender que a era do retorno ao centro tenha coincidido no Reino Unido como período da primeira-ministra Thatcher, década em que a noção do heritage business foi introduzida para expressar a saudade nostálgica das glórias do Império Britânico. E era vitoriana, com sua comercialização por meio do patrimônio material e imaterial, cafés, moda, ambientes urbanos. Desde então, forças políticas conservadoras e de extrema-direita estão ansiosas para mirar em um período de glória passado não especificamente definido como Make It Great Again. Então, é o meu modelo, e deixo vocês alguns momentos para observar esta tabela. Então, eu segui o modelo de Foucault e ajudei a autenticidade em 3 etapas, 3 regimes. O território de patrimônio urbano começou com monumentos individuais e musealizados, depois com bairros históricos urbanos e, posteriormente, com a criação de sítios patrimoniais. A crítica a esta abordagem, rotulada como eurocêntrica e criticada por dividir a cidade em 2 partes, uma dinâmica desprotegida e uma estática protegida, culminou na renovação do território de patrimônio a partir da primeira década do século XXI. Enquanto isso, a comunidade, referência eterna para a proteção do patrimônio, inicialmente teve um papel passivo, precisando ser ensinada e educada para valorizar sua própria cultura e passado. Primeiro, foi a nação e depois, a partir da década de 1960, toda a humanidade, que precisava de uma consciência adequada para preservar o patrimônio dos horrores do futuro, da modernização e do futuro. Aqui, novamente, a crítica constante
ao patrimônio mundial levam à renovação do conceito de envolvimento comunitário e que resultou na própria noção de comunidade patrimonial, nunca realmente definida, que não é um objetivo passivo de forma alguma, mas o grupo definidor e prático das pessoas que pode até mesmo ameaçar a profissionalização de proteção do patrimônio. Depois, segurança e tempo. Como mencionei, o patrimônio é simultaneamente o produto e a negação da modernização. No final do século XX, ele se torna um conceito-chave da interpretação presentista do tempo, em que a impossibilidade de retorno ao passado e o medo de futuro imprevisível expandem a presente momentâneo. Como o pós-modernismo não confere uma identidade duradoura, sendo apenas uma crítica, ou seja, uma identidade negativa, o período presentista requer conceitos positivos. François Artaud lista identidade, memória, comemoração e patrimônio como noções-chaves e nebulosas para interpretar o passado nesse período. Dos quarto, o patrimônio é mais institucionalizado e, portanto, o mais bem-sucedido e popular. Neste período de insegurança, a autenticidade permanece crucial, mas não pode ser mantida como um princípio unívoco sob a pressão da diversidade e de demandas a direitos culturais conflitantes. Assim, é apresentada e praticada como uma construção, o que pode soar contraditório. E neste novo regime, o poder político está muito ativo na exploração de centenas de sítios de patrimônio urbano para seus propósitos. Veremos durante a breve demonstração dos exemplos atuais que os campos democrático e populista estão ávidos por interpretar e praticar seus programas por meio de patrimônio. Assim, no campo do patrimônio, essa natureza de espada de dois gumes altamente relevante. O caso de reconhecimento do Rio de Janeiro como patrimônio mundial demonstra como os regimes patrimoniais sucessivos surgem, se acumulam e podem ser aplicados para revelar processos complexos de formação de identidade. Talvez deveria interessante de resumir como o patrimônio atual, este terceiro ou quarto regime se presente. Então, o território como dizer, o território não é determinado pelo rupturas, mas tem uma linearidade, e agora a cidade é apelido cidade patrimônio. E é a comunidade patrimonial que tem o papel de proteger este patrimônio. O tempo é também determinado pela uma proteção da mudança, então é uma gestão da mudança, e a autenticidade é muito complexo, vai falar sobre isso em detalhes, mas é uma construção.
Então, é muito interessante perguntar-se o que significa uma autenticidade em constante construção. Ok. Você tem questões para isso? Você tem questões agora? Porque, sim. Ok. Tenho medo que foi muito teorético, não? Na primeira final. Eu também. Podemos continuar. Ok. Muito obrigado. É muito bom. É exatamente porque minha questão que pode, é claro que tem um terceiro regime, mas a questão é que talvez esse terceiro regime do século XXI vai cambiar também e seria um quarto regime. Mas que é a questão. Eu tenho uma questão. Se eu li bem François Hartog, que trabalhou com a ideia dos regimes de historicidade, temporalidade, ele trabalhou com a perspectiva de um primeiro regime ser, digamos assim, um regime passadista, que vai até o final do século XVIII, início do XIX, não, final do XIX, né? Depois um regime orientado para o futuro, que foi basicamente a maior parte do século XIX e do século XX, e após a queda do Muro de Berlim, um terceiro regime chamado de presentista. Você já está trabalhando com a ideia de um quarto regime. Será que se a gente trabalha com períodos históricos tão curtos, nós conseguimos pensar na ideia de regime? Será que nós não precisamos de períodos históricos maiores para pensar nesse conceito de regime? O terceiro regime pode durar 20... Se o terceiro regime dura apenas 20 anos e já estamos no quarto regime, ele era efetivamente um regime? Eu pensando nisso, se o tempo é curto, como o Renato coloca, daria para analisar da perspectiva do quão os novos movimentos são incisivos de forma a transformar, não obstante o curto período de tempo. Quer dizer, o regime também dá para ser analisado nessa perspectiva? Muito contente que temos que estar até agora, porque senti que não é evidente. Então, a teoria de fato é baseada na abordagem de Reinhard Koselleck. E para ele, a regimes tem somente três possibilidades de regime históricas. Tradicional, que até a opinião de Koselleck, que o tradicional é baseada sobre o passado. É o passado mais importante e todas as sociedades tradicionais estão em esse regime. E a Europa é a primeira de sair deste regime durante 3 séculos, do Renascimento até as Revoluções Francesas, do 1500 até 1800. É uma preparação
de regime de modernização que tem o objetivo um futuro melhor. E depois, os dois séculos seguintes, do século XIX e XX, é a modernização. Mas no final do século XX, temos uma grande perdeu de credibilidade de modernização, obrigado, e por isso temos uma busca também que pode, como podemos construir nossa relação com o tempo, quando reestabelecer uma sociedade tradicional não é possível, e o futuro prova muito assustador. Mas esta modernização tem resultado a história científica, porque também esta ideia de Weber, a profissionalização também é uma parte de modernização, e historiador é o profissional do tempo. Então, Hartog tem muitos livros sobre isso. O livro mais sobre este problema, que é o papel do historiador no fim do século XX e XXI. Ele disse que este historiador, como as grandes ideologias do século XIX e XX, também perdeu seu papel e sua credibilidade. E, por isso, é muito ameaçador todas as formas nebulosas do tempo, da interpretação do tempo, essas quatro, que como memória, identidade, comemoração e patrimônio. Então, para ele, principalmente é uma questão de profissionalização que está passando e que vai passar agora com as interpretações do tempo. Então, tem somente três. E para ele, o presentismo é muito curto, como o presente. Então, não sabemos o que vai passar depois. Mas ela tem medo de tudo o que vai passar. E acho que foi uma reflexão muito importante aos anos 1990 e depois, mas agora não podemos existir somente em medo do futuro. Não? Então, e não podemos existir tampouco em um presente. Porque o presente, podemos, se temos muito espiritual, religioso, mas o presente é mais um conceito filosófico que um conceito social, como vivemos no presente. Mas acho que esta guerra ou dicotomia entre história e patrimônio não ajuda a compreender as construções culturais, sociais da identidade agora. Então, meus regimes são mais curtos, como o ideal principal do Koselleck. Porque Koselleck, quando ele fala, no início, ele estabelecido como abordagem a história conceitual, que explicou, que temos que buscarmos conceitos que existem para séculos, mas que têm muitas mudanças importantes de interpretação, como cidadania, como burguer, como nação, como território, e temos que explicar, analisar estas mudanças. E estas mudanças podem podem explicar podem dar não somente uma periodização da história,
podem também dar indicadores como esta história pode ser concebida. E que é importante também que é verdade que tem uma aceleração dos regimes do patrimônio, mas estes regimes incluem um ao outro. Então, até agora, o papel da construção nacional do patrimônio é sempre lá, não? E a Unesco também temos muitos patrimônios, sítios de patrimônio mundial, mas esses sítios são muito criticados. Entende? No entanto, para mim, estes regimes, eu acho que a aceleração do regime explicou que o patrimônio é muito mais importante agora, no século XXI, que desde 70 anos. Porque o século XIX e XX foram ciclos muito científicos, para a identidade também, e história e outras ciências sociais podem jogar o papel de determinar a identidade. Mas agora, os autores sociais são mais difusos. Então, não somente agora o historiador ou outro pesquisador que é importante, mas outras vozes também. Então, o terceiro e quarto regime são juntos para explicar não somente a crítica, porque a crítica do regime 3 é um assunto de criticar tudo que passava antes. Mas o quarto, acho que é também uma apropriação não europeu aos institutos de patrimônio e também o discurso do patrimônio, sem seguir necessariamente os princípios de antes. Então, nas duas primeiras décadas de sua definição oficial, no entanto, a Unesco se empenhou em difundir esse termo. Esse foi um dos motivos pelos quais a primeira proposta de Rio de Janeiro para se tornar um patrimônio mundial foi rejeitada em 2003. A proposta enfatizava a unidade entre a beleza natural excepcional e a harmonia do tecido urbano e, com razão, a propunha como uma categoria mista. No entanto, o ICOMOS recusou, alegando que deveria seguir as expectativas da nova categoria de paisagem cultural. Assim, os especialistas concordaram que o Rio de Janeiro deveria estar na lista. Afinal, era a segunda cidade mais visualizada do mundo na virada dos séculos XIX e XX, e eles enviaram uma proposta para reconsideração. O Rio retornou cerca de uma década depois, quando a cidade foi definida como uma paisagem cultural e foi felizmente aprovada como patrimônio mundial em 2012. Legalmente, essa mudança teve a resultado um tanto estranho de que a paisagem carioca definida por elementos naturais, pela montanha e pelo mar, é uma categoria puramente cultural, uma vez que a paisagem cultural remete à cultura. Este exemplo demonstra que a Unesco não trabalha com categorias objetivamente definidas, mas que o próprio desenvolvimento do discurso sobre patrimônio é um processo em constante evolução, influenciado por conjunturas políticas e impactos pessoais. Vale ressaltar que, desde o que é responsável pela implementação da noção de patrimônio cultural
do discurso do UNESCO, se apresentou as atividades sobre o conceito, conferências e publicações praticamente deixaram de existir. Para nós, não é simplesmente a evolução e o impacto do discurso universal que são interessantes, mas a maneira como especialistas e acadêmicos locais os usam para expressar e reconhecer identidades locais. Nesse sentido, o reconhecimento do Rio pela UNESCO em 2012 não é apenas um sucesso individual, mas também um momento crucial que impactou o discurso brasileiro sobre patrimônio urbano. Em um volume editado sobre conservação de paisagens culturais de 2015, Cristina Cameron, presidente do Comitê de Patrimônio Mundial em 2007 e especialista de nome internacional em preservação do patrimônio mundial, resume o patrimônio mundial de Rio de Janeiro como as seguintes palavras, citação. O Rio de Janeiro tornou-se a maior paisagem cultural da lista do patrimônio mundial até hoje. É uma paisagem urbana, mas sem a cidade. Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar, é uma candidatura em série composta por 4 sítios. Seu valor universal excepcional deriva da maneira como as paisagens naturais foram modificadas e receberam significado cultural. A grande escala do sítio apresenta desafios para uma conservação eficaz. Ao avaliar o sítio, o ICOMOS destacou a necessidade de um gerenciamento coordenado em uma extensão territorial tão grande. Sem dúvida, alguns dos sítios individuais são bem gerenciados, mas a falta de um mecanismo coordenado e colaborativo significa que os desafios reais que todos os sítios como um todo enfrentam para manter a integridade da paisagem cultural não podem ser abordados adequadamente. A avaliação aponta para a necessidade de equilibrar os esforços entre os níveis micro e macro. Desculpa. Embora a paisagem cultural seja desenhada em uma tela grande, seu gerenciamento precisa respeitar os detalhes menores das partes componentes. Fim da citação. Não é exclusivamente Cristina Cameron que conclui que a determinação final do local resultou em uma paisagem urbana sem a cidade. Isso está implícito tanto na nomeação quanto na descrição oficial, que começou com, citação, o sítio consiste em um cenário urbano excepcional que engloba os principais elementos naturais que moldaram e inspiraram o desenvolvimento da cidade. E siga como a cidade de Rio de Janeiro, moldada pela interação com as montanhas e o mar. E como, no caso do Rio, a imagem que foi projetada e ainda é projetada é a de um local incrivelmente belo. Fim da citação. Tanto a narrativa da integridade quanto a de autenticidade priorizaram o significado natural da paisagem. A propriedade engloba todos os principais elementos naturais e estruturais que restringiram e inspiraram o desenvolvimento da cidade. Citação, de novo, as montanhas e as áreas verdes abertas mantêm uma combinação semelhante de floresta e pontos de observação abertos como na época de colonização e permitem o acesso a vistas
da cidade a partir de muitos pontos altos. Embora a descrição mencione os aspectos culturais da paisagem, elas se referem principalmente à apreciação estética de sua beleza, como bem demonstraram as explicações dos dois critérios designados. Essa abordagem estética e predominantemente naturalista ainda se reflete na definição premiada do sítio de Rio de Janeiro, embora devesse ter sido menos evidente com base no adiamento da candidatura em 2002. No entanto, a importância dos elementos culturais definitivamente aumentou entre as duas nomeações. Em conformidade com a mudança, no discurso da Unesco, enriquecida pela legislação de patrimônio imaterial em 2003 e da paisagem urbana histórica em 2005 e 2011. Mas o fracasso da integração da cidade ao sítio se deve à predominância da abordagem romântica ocidental, na qual os aspectos culturais permanecem secundários e mais explicativos do que imantes. Embora a evolução brasileira da definição e institucionalização do patrimônio cultural na mesma década tenha resultado na classificação do Samba do Rio de Janeiro como elemento de patrimônio cultural do Brasil, em 2007, e um decreto de IFA tenha estabelecido a designação da paisagem cultural brasileira em 2009, para a qual a paisagem carioca foi examinada como forte candidata. Parece que a segunda e bem sucedida nomeação do sítio de Rio de Janeiro como paisagem cultural poderia concordar com o estado de arte de discurso do patrimônio material de seu período, mas ainda, justamente da perspectiva do título de patrimônio mundial almejado, permaneceu na divisão tangível e intangível. Assim, a determinação do sítio como paisagens naturais dotadas de significado cultural permaneceu principalmente ilustrativa e as paisagens cariocas permanecerão mais culturais do que urbanas. Para entender o potencial de uma paisagem cultural urbana do patrimônio mundial, para expressar sua urbanidade, pode ser útil examinar o conjunto comum de paisagens culturais e cidades de lista de patrimônio mundial. Embora existam 129 paisagens culturais e 326 cidades de patrimônio mundial em 2024, o conjunto comum entre os dois grupos contém apenas 5 locais. Obviamente, isso não significa que não existem elementos ou reflexos da paisagem urbana em outras cidades do patrimônio mundial. O número surpreendentemente pequeno, composto por 2 sítios italianos de 1997 e 3 sítios brasileiros da década de 2010, sugere que há certos períodos na interação entre os Estados-membros e a Unesco, quando a paisagem urbana cultural seja como uma inovação e como um conceito para expressar o estado de arte nacional atual do discurso do patrimônio cultural sobre cidades e paisagens, prova ser uma noção adequada. Os 5 locais variam muito em tamanho enquanto Paraty é enorme, em Pampulha é pequena. Os outros 3 locais, incluindo o Rio, estão na mesma escala.
Suas características também são diferentes. Enquanto os dois locais italianos são áreas costeiras densamente urbanizadas, com uma história cultural longa e significativa, os três locais brasileiros expressam consonância entre natureza e cultura, na qual os assentamentos representam a cultura como parte integrante do paisagem. Deveria haver uma pesquisa mais detalhada sobre o componente estético do reconhecimento desses locais para entender a importância da fruição da natureza, que também pode ser decisivo na distinção entre cultura e natureza dentro da paisagem, na história e na eventual redefinição de seu reconhecimento como patrimônio. Este slide mostra que a definição de uma cidade por sua paisagem natural é realmente rara. Existem apenas 5 exemplos globalmente. Também é raro categorizar uma cidade como paisagem cultural. Nesse sentido, existem apenas 5 cidades. No entanto, desses 5 sítios, 3 são brasileiros, e os outros 2 foram reconhecidos depois de Rio de Janeiro. Se observarmos todas as cidades brasileiras, então, se observarmos todas as cidades brasileiras, pareceu que o reconhecimento do Rio de Janeiro não impactou apenas os sítios posteriores, mas também pode resultar da territorialização do patrimônio urbano brasileiro, que está mais em harmonia com as tradições brasileiras, nas quais a divisão entre cultura e natureza não é tão rígida quanto nas tradições ocidentais. Trata-se apenas de uma sugestão que poderia ser tema para pesquisas futuras. Em suma, na última década, a paisagem urbana se mostrou um termo brasileiro na lista da Unesco. Adicionei o sítio Burle Marx a esta lista, não porque seja oficialmente considerado urbano, mas para lembrar que na proposta de 2012, seu desenho urbano foi incluído como fator cultural da união da paisagem carioca. No entanto, naquela época, os especialistas de ICOMOS o removeram, argumentando que Burle Marx não era excepcional e nem suficientemente universal. Como você pode ver, seu sítio foi aprovado menos de uma década depois. Isso mostra que a ICOMOS e a Unesco também têm seu processo de aprendizagem. Há várias maneiras coincidentes de consertar a falta de patrimônio imaterial na indicação de 2012. Essas formas coincidentes poderiam se cristalizar ao longo dos eixos natureza-cultura, macro, micro, material e imaterial, que respectivamente definem a cidade de forma diferente. Embora o reconhecimento de 2012 se concentre na, citação, fusão criativa entre cultura e natureza explicada pela história. Fim de citação. Ele sempre começa e frequentemente permanece no nível macro. Assim, a integração do nível macro, ou seja, da cidade, começou com essa indicação, mas ainda não pode ser concluída a diversidade de culturais e mencionada, mas não a desenvolvida, ou a denominação serra e mar, não se preocupa em colocar o morro dentro dela. No entanto, como se pode ver, a definição brasileira de paisagem urbana definitivamente avançou em direção a uma prática mais inclusiva após esse reconhecimento,
uma vez que o IFAM sediu uma reunião internacional de especialistas sobre a integração da abordagem metodológica relacionada à recomendação sobre a paisagem urbana histórica nas diretrizes operacionais do Rio de Janeiro em 2013, e a cidade foi premiada como um segundo sítio de patrimônio mundial em 2017, o sítio arqueológico de Cais do Valongo, que representa apenas 0,2% do sítio de paisagem carioca, e que indica seu caráter diferente, urbano e comemorativo, que poderia completar os elementos ausentes na indicação de 2012. O valor da natureza do Rio de Janeiro é o que o tornou um parâmetro para a indicação de tombamento de outros sítios urbanos brasileiros, até mundo afora, ou seja, a natureza na cidade, a partir do Rio de Janeiro, passou a ser um fator significativo para os processos de tombamento do século XXI. Porém, deve ser notado que o documento de tombamento da Unesco para as paisagens cariocas trata de maneira um tanto global os atributos culturais daquelas paisagens nesse sentido, é que a pesquisa aqui arrolada procurou tratar com um olhar mais atento para a contribuição cultural das comunidades. Em breve, pesquisa poderia mostrar a importância da presença de pessoas negras nos espaços públicos, por exemplo, durante os séculos de representação visual de cidade. Os negros impregnados do seu território cidadino de Rio de Janeiro. De sorte que as condições da Unesco abarcam, sobretudo, as grandes escalas, que são próprias às paisagens, porém as possibilidades, as pesquisas levantadas aqui são para o foco em situações culturais e históricas que reforçam o ideal da cultura na paisagem e destacadamente na paisagem natural. Assim sendo, o papel dos negros na construção das paisagens cariocas pode ser estudado pelos vieses de 7 dimensões sugeridas, negros retratados ao longo da história na paisagem cariocas, relações ancestrais e religiosas dos negros com a natureza, a literatura de paisagem em Machado de Assis, a paisagem construída pelo mestre Valentim, o trabalho escravo na apropriação das paisagens cariocas, o morro com samba, a mulher negra nas paisagens cariocas. Do modo que, ao falar em paisagens cariocas, no plural, pode ser falar numa dessas paisagens sendo a paisagem descortinada pelos negros. E mais, nota-se uma necessidade de pesquisa que descrevemos e interpretamos as paisagens cariocas como componente estético e, portanto, possamos explicar a importância da fruição da natureza como processo identitário necessário às ações culturais, que, por outro lado, pode ser um fator de reencantamento do mundo. Obrigado. Assim, o Rio de Janeiro é um mosaico patrimonial como diferentes regimes e respectiva autenticidade. Em vez disso, eu retornaria à minha proposta metodológica sobre o patrimônio urbano no novo regime. Pode ser bastante desestabilizador definir a autenticidade, que deve ser um padrão ou princípio imutável, como uma construção. No entanto, no atual período presentista difuso, a autenticidade, assim como a verdade,
torna-se uma referência onipresente de autojustificação. Segundo Erich Schilling, um estudioso da literatura alemão, nenhum político alemão atual faria um discurso sem se definir como autêntico. Enquanto isso, suas opiniões estão mudando, as suas autenticidades estão mudando com elas. Este é o seu modelo de autenticidade como construção, que está muito alinhado com a da Unesco. Em 1972, a autenticidade foi definida como princípio de patrimônio cultural, enquanto a integridade como princípio de patrimônio natural. Naquela época, a autenticidade patrimônio era definida em uníssono, seguindo em grande parte a definição da Carta de Veneza. Gradualmente, porém, a autenticidade, sob a pressão da abordagem comunitárias e da diversidade, tornou-se relativa. Em 1994, o documento de Nara atribuiu a autoridade sobre a autenticidade às comunidades locais. Hoje, a definição oficial da autenticidade nas diretrizes da Unesco tem quase 2 páginas e está repleta de contradições internas. Assim, a autenticidade patrimonial em nível universal é uma construção que é interpretada de forma diferente por diferentes atores sociais. Para a pesquisa, não existe patrimônio puro, mas sim uma série de interpretações dos autores e dos espectadores, que argumentam de acordo com sua compreensão de autenticidade. A construção do patrimônio urbano é uma ação hermenêutica. A conceituação divergente do patrimônio urbano manifesta-se na redefinição da autenticidade, princípio da conservação do patrimônio cultural no discurso do patrimônio mundial desde a década de 1970, herança da tradição europeia de conservação de monumentos. Sua primeira deconstrução, amplamente debatida e documentada, ocorreu das décadas de 1990 e 2000. E sua reconstrução ainda está em curso. A definição de autenticidade no âmbito do patrimônio mundial expandiu-se significativamente desde seu lançamento em 1977, quando as diretrizes operacionais estabeleceram 4 atributos materiais: projeto, materiais, técnicas construtivas e contexto, que os sítios patrimônios deveriam possuir para, citação, atender ao teste de autenticidade. Fim da citação. 42 anos depois, esses atributos foram ampliados e especificados, passando a ser acompanhados por 4 novos atributos predominantemente imateriais. Isso, uso e função, língua e outras formas do patrimônio imaterial, espírito e sentimento e outros fatores internos e externos. Em consonância com a redação do documento de Nara, que se tornou a principal referência paradigmática em termos de reconstrução desejável. Os princípios do documento de Nara, diversidade em oposição ao nacionalismo agressivo, contexto cultural e desde critérios fixos,
correspondem às expectativas dos críticos da Convenção do Patrimônio Mundial, mas sua implementação gerou desafios ainda não solucionados, como observar prudentemente as diretrizes operacionais. Citação: atributos como espírito e sentimento não se prestam facilmente à aplicação prática das condições de autenticidade. Contudo, constituem indicadores importantes do caráter e do sentido do lugar, por exemplo, em comunidades que mantêm tradições e continuidade cultural. Fim da citação. Consequentemente, a autenticidade do terceiro regime não se confronta apenas com a diversidade e o contexto culturais, isto é, com a relatividade cultural, mas também com a dificuldade prática de avaliar espírito e sentimento, isto é, a experiência, o que requer, citação, uma grande variedade de fontes de informação e o estudo e a elaboração das dimensões artísticas, históricas, sociais e científicas especiais do patrimônio cultural. Fim da citação. Em suma, isso constitui uma abordagem acadêmica holística. A interpretação mais flexível da autenticidade chega, inclusive, a reconsiderar a proibição de reconstrução claramente estabelecida na Carta de Veneza, permitindo, em circunstâncias excepcionais, a serem definidas no âmbito de preservação contemporânea do patrimônio. Essa permissão, aparentemente pequena, resultado lógico da relatividade cultural inerente à compreensão da autenticidade patrimonial do terceiro regime, reorganiza o campo de disputa entre os guardiões dos sítios de patrimônio e os defensores do desenvolvimento urbano no contexto de recém-concebida cidade patrimonial. No primeiro, a distinção entre áreas protegidas e não protegidas é substituída por um conceito contínuo do território urbano, não necessariamente hierarquizada pela idade dos bairros, mas pela consciência e vitalidade de comunidades patrimoniais locais. Segunda, a salvaguarda deixa de ser domínio exclusivo dos especialistas em patrimônio, passando a incluir a participação supostamente ativa da comunidade patrimonial. E o terceiro, a comunidade territorial e a hierarquia temporal de proteção devidamente recalibrada, isto é, a gestão da mudança, induzem uma continuidade temporal naquelas rupturas históricas, tornam-se menos significativas e passam a ser objeto de comemorações políticas, bem como de memória comunitária e pessoal. Neste contexto da cidade patrimonial, aplicar a autenticidade como princípio não apenas complementa adequadamente os outros três elementos, território, temporalidade e comunidade, na análise da evolução conceitual de preservação do patrimônio, no discurso internacional e na história moderna e contemporânea, mas também permite examinar as reconstruções urbanas atuais. Seguindo a lógica dos regimes de patrimônio, a reconstrução contemporânea pode ser incorporada à história conceitual da autenticidade dos centros urbanos. A reconstrução era frequentemente considerada a principal anexão à autenticidade no primeiro regime, mas durante a segunda regime, quando os sítios patrimônios preservados começaram a se multiplicar, passou a ser
identificada como própria encarnação dessa ameaça. O uso político contemporâneo do passado explora essa continuidade recém-descoberta, uma experiência temporal relacionada ao patrimônio do terceiro regime, que emerge da distância quase intransponível entre os horizontes de expectativas, tornados desesperadamente incertos, e as experiências históricas. Nessa condição presentista, em que o futuro se fecha e o passado se abre para servir como campo experimental e explicativo para autores sociais em busca de justificativas identitárias, reconstruções tardias são facilmente justificadas pelas necessidades políticas atuais. Assim, tais reconstruções revelam os discursos históricos contemporâneos e o grau em que a história é utilizada politicamente, a natureza e os mecanismos dos regimes políticos contemporâneos que recorrem a esses discursos como instrumentos de legitimação e as condições patológicas de uma sociedade associadas a traumas históricos incorporados em edifícios e bairros reconstruídos. Na análise histórica dessas reconstruções e do patrimônio urbano do terceiro regime em geral, a autenticidade deve ser entendida não apenas como o princípio contestado e redefinido do discurso global do patrimônio, mas também como uma experiência formadora da modernidade, o entrelaçamento entre o desejo contesta de ser autêntico e o medo de ser falso, e como um ideal ético forte e amplamente difundido segundo o qual se deve ser fiel a si mesmo e levar uma vida que expresse aquilo que a pessoa acredita ser. Nesse sentido, a experiência autêntica, incluído espírito e sentimento, reivindicada e promovida pelo discurso patrimonial do terceiro regime, é explorada por tomadores de decisão política, simplesmente não pode prescindir do pensamento crítico da história e das demais ciências sociais e humanas, se pretende evitar o sentimento destrutivo de falsidade e da infidelidade a si mesmo. A experiência de continuidade temporal característica das cidades patrimoniais poderia, portanto, evoluir para uma experiência de continuidade histórica por meio de autorreflexão e, quando necessário, de um adequado trabalho de luto histórico. Essa autorreflexão deve ocorrer em um contexto global, no qual a autenticidade, uma vez relativizada como conceito eurocêntrico, possa recuperar sua relevância como princípio de patrimônio apropriado globalmente para representar diferenças locais e/ou nacionais. Esta nova interpretação da autenticidade como uma construção inspirada pela complexidade atual do patrimônio, também poderia contribuir para o reencantamento do mundo que está exposto a tecnologias desumanas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora eu passo a palavra para a professora Clarissa Gagliardi para suas considerações. Bom, primeiro, obrigada, pela apresentação, Gabor.
eu precisaria de uns 2 dias, pelo menos, para conseguir elaborar bem as questões aqui, a partir do que você nos traz. Uma questão que me ocorreu aqui, que eu gostaria de pensar junto contigo, é se a sua hipótese, não é, de que a candidatura do Rio de Janeiro, a candidatura não, né, mas o reconhecimento do status de patrimônio mundial do Rio de Janeiro passa a referenciar outras candidaturas do gênero, ela teria influenciado mesmo Paraty, porque depois Paraty já havia tentado candidaturas como sítio cultural e natural e conseguiu depois, em 19, como sítio misto, depois dessa candidatura, né? Eu fico pensando se teve, mas essa é uma questão pequena aqui que me ocorreu vendo o seu exemplo, né? E a sua hipótese da centralidade do reconhecimento do Rio de Janeiro. O que eu queria te perguntar é como que você vê o papel, porque eu fico aqui ouvindo, né, a sua problematização do conceito de autenticidade e pensando que essa é uma problematização que a gente faz, né, que a universidade faz, né, que os especialistas fazem, mas eu fico pensando, será que ela é uma questão, por exemplo, para as comunidades, né, de provar de alguma forma a sua autenticidade, ou elas querem apenas a possibilidade de existir, né, de não desaparecerem, de terem os seus espaços. Então, até que ponto essa é uma problematização que faz parte, né, da luta das comunidades pela sua manutenção, seja na cidade, né, enfim. E aí eu pergunto, como que você vê o papel da universidade nessa transição desse terceiro para o que seria esse quarto regime, né? Quer dizer, você teve a oportunidade de ir lá ao CPC e viu como a comunidade tem a capacidade de dar uma verdadeira aula sobre patrimônio, né? E como que essas comunidades, ao mesmo tempo, têm buscado, né, o seu lugar de fala na arena institucional, passando um pouco ao largo das nossas problematizações acerca do patrimônio, né? E então eu fico aqui querendo te ouvir um pouco qual que é o papel, né, da universidade, né, uma vez que nós aqui pretensamente problematizamos, tentamos analisar essas concepções de patrimônio que vão emergindo, né, dessas práticas. Será que é só esse o nosso lugar, né? Que outro espaço a gente pode ocupar nesse momento, né, que você traz de complexidade? E aí uma outra questão é como que você vê o próprio papel da Unesco, né? De certa forma, ela, nessa convenção, reconhece o protagonismo das comunidades locais, tá certo? Recomenda uma certa horizontalização dos processos, com maior protagonismo das comunidades. No entanto, ainda mantém, né, uma lista mundial que, de certa forma, muitos lugares almejam, né, integrar, porque isso as catapulta, vamos dizer assim, para um outro patamar. Então, quer dizer, isso se a gente considerar o nosso contexto atual, em que essas organizações mundiais parecem ter cada vez menos capacidade de, ou melhor, talvez estejam muito desacreditadas, né, diante da sua incapacidade de promover paz, tolerância, etc. Quer dizer, a gente tem esse momento, né, e no campo do patrimônio ela continua figurando como uma possibilidade, né, de visibilizar e de catapultar esses lugares. Como lidar com esse conflito, né, entre o protagonismo dessas comunidades e essa arena, né, mundial? Como você vê
o poder ou a relevância, né, da Unesco nesse momento dessa transição desse que seria o terceiro para o quarto regime, então. Eu acho que eu paro por aí por enquanto. Muito obrigado, excelente questões. Bom, no primeiro, não sei o que aconteceu a nível nacional. O Brasil, como os propósitos para a Unesco. Então, para ti, por exemplo, a que nível é ligado à história de Rio de Janeiro como sítio de patrimônio mundial, mas claro que sítio, o reconhecimento de um sítio é sempre uma longa negociação entre os Estados e o Unesco. E acho que é somente um indicador que depois criou todos os sítios urbanos brasileiros são definidos como paisagem urbana. É somente o Brasil que faz isso a nível global. Mas não pode fazer uma pesquisa sobre isso, mas é muito interessante, porque talvez não teria tempo, mas analiso o nível mundial desde 2010, quando quais são os novos sítios urbanos na lista que são diferentes de definição europeu de patrimônio urbano como centro histórico, bairro histórico. Tem 5 países que são muito ativos: Brasil, Índia, Arábia Saudita, Côte d'Ivoire, e Irão. E por isso acho que tem uma tendência desta quarto regime, que agora países não europeus têm sua própria definição de patrimônio urbano. E para mim, Brasil é um exemplo como paisagem, mas é verdade que muitas tem ao mesmo tempo que Rio foi reconhecido, tem esta definição de paisagem da Latinoamérica entre o Brasil e alguns países hispânicos da América do Sul, que disse também que a paisagem é uma própria categoria não europeia de identidade e a relação entre natureza e cultura na América do Sul. Então, seria muito interessante de pesquisar o que aconteceu desde 2013, durante 12 anos, e verdadeiramente a paisagem que talvez não uma categoria, um conceito óbvio para colocar natureza e cultura juntos, mas graças ao Unesco, este processo de patrimonialização, desde 10 e 20 anos se tornou como uma expressão de particularidade brasileira no nível global. Não posso dizer que é verdade ou não, mas no nível global, é claro que o Brasil é o único país que faz isso com sucesso. E por isso é mais interessante, porque desde 2005 a Unesco deveria utilizar a paisagem urbano histórico como um conceito global para todos, para resolver problemas desta diversidade de patrimônio nas cidades, mas não funciona. Como viu, tem muito poucos sítios, 5.
que utilizam paisagem urbana, mas Brasil com sucesso. Não sei porquê. E por isso acho, ok, porque a questão foi para ti. Antes do reconhecimento de Paraty, foi 6 anos de discurso e negócios entre Brasil e Unesco como um sítio urbano pode ser reconhecido. Então, acho que por isso Paraty, não talvez diretamente, mas este reconhecimento foi uma fruta desses negócios, dessa construção. Eu tenho uma pergunta. Ela é uma pergunta, não sei se exatamente ligada ao que você está trazendo, desses novos regimes de patrimônio histórico, mas que diz respeito à relação entre os locais e a Unesco. Eu acredito que eu saiba mais ou menos por que um sítio histórico, que se pretende histórico, ele pleiteia o reconhecimento da Unesco nas diferentes categorias. Uma certa combinação entre lideranças técnicas que estão interessadas na proteção de paisagens específicas, que normalmente enxergam como ameaçadas, com lideranças políticas que encontram a ideia de legitimidade, visibilidade, um selo da Unesco. Acredito que isso, em diferentes balanços, explica a maior parte das candidaturas para o patrimônio histórico e os diferentes selos da Unesco. Primeiro, eu queria saber se eu estou certo, se existem outros elementos aqui. Em segundo, evidentemente, com as comunidades, né? Tanto as lideranças técnicas quanto as lideranças políticas representando comunidades. Então, não vejo numa chave de uma manipulação de comunidades esta explicação. A pergunta que eu tenho é, após o que eu vejo muito poucas coisas escritas sobre, após o reconhecimento, após você receber os selos, diferentes selos da Unesco, o que acontece? Existe uma frustração de expectativas, aquilo que é almejado por estas lideranças é conquistado? O que acontece depois? Sim, foi 3 questões mais de você. Então, o que aconteceu depois a ser reconhecido ou não ser reconhecido? Ser reconhecido. É muito diferente. Depende da comunidade. É óbvio que a Unesco tem que evaluar cada 4 anos o sítio e é um momento de negócio entre o nível nacional, local e da Unesco, mas é diferente. Acho que cada sítio é muito diferente entre a lista material e imaterial. Porque a lista imaterial é um assunto das instituições nacionais. Então, não tem verdadeiramente uma comunidade aí. Como Rio de Janeiro é uma cidade é um sítio sem cidade, mas a mesma história de todas as outras cidades. Então, esta é uma associação internacional das cidades do patrimônio mundial. O centro está em Quebec, no Canadá, e tem científicas e sociólogos, historiadores que trabalham para eles, mas também é o nível de prefeito, não dos cidadãos. Outra da imaterial é muito mais interessante, porque aí uma comunidade deve assinar e apoiar a propósito, mas
esse também tenho muitos doutorantes agora que trabalham sobre as comunidades destes elementos. A palavra é elemento, não existe um elemento. Então, estes elementos, essas comunidades são sempre em conflitos. Então, acho que é uma outra grande ligado à questão de Clarissa, da comunidade. Não somente um problema de tempo, o presentismo, mas também uma falta de comunidade. Não? Então, porque durante os séculos, o objetivo maior foi de construir uma sociedade ideal, mas desde os anos 1970, com o pós-modernismo, foi uma grande desencantamento da sociedade e uma nostalgia pela comunidade. A comunidade que é uma unidade social que pode proteger e que pode dar a segurança de cada nível, pessoal também. Mas que é a comunidade? É sempre a realizar, é sempre a construir, mas tem uma vontade, não? Vontade social, vontade pessoal também. E, por exemplo, os Estados Unidos foi muitos historiadores de direita que dizem que como é acho que esta popularidade do patrimônio também uma crítica do iluminismo também. Porque o iluminismo é muito racional e não científica, e agora tem mesmo paralelamente, uma agenda política de direita, em nome da comunidade, e também é uma crítica do iluminismo e racionalismo, e em dois movimentos, a comunidade é um objetivo ideal. Então, temos que construir, por isso é mais fácil a construir se a comunidade é apresentada como uma continuidade territorial e continual. Então, nesta situação política, acho que o papel do universitário de manter a abordagem crítica, por isso. Porque com esta institucionalização do patrimônio, a mesma história e humanidades, ciências sociais, não são tão importantes. O patrimônio e esta interpretação não crítico do passado pode substituir isso. E, por exemplo, uma razão que mais e mais departamentos do patrimônio nas universidades para tratar este problema, que é o patrimonial, que mobiliza tantos dinheiros, tantos poder políticos para entender e para manter no diálogo crítico o patrimônio. Sim, o papel e também, claro que depende de objetivos políticos, em muitos casos esta político-direita, por exemplo, não presta atenção às comunidades pobres, minoridades. Então, também acho que é muito importante que o patrimônio pode ser uma possibilidade de ajudar
as construções, identidades atuais que não têm poder e dinheiro de fazer uma construção nacional clássica, com museus, universidades, mas o patrimônio é uma possibilidade que pode se institucionalizar reivindicadas identidades com muito menos dinheiro e poder. Mas, por isso, a universidade é necessário, porque temos a saber sobre isso. Talvez eu falei sobre isso, mas Clarissa falei sobre a comunidade. É interessante que mencionar isso, que em inglês, The Heritage Community, tem uma literatura enorme desde 20 anos. Se você vai pesquisar na Google Scholar, tem mais que 1.900 artigos com Heritage Community no título. Mas de outros idiomas, francês, português, italiano e espanhol, tem alguns, 5 a 12. E que significa também que, não sei porquê, tenho agora uma pesquisa com colegas franceses, porque a comunidade é muito difícil a traduzir como comunidade. Tem uma história especial, mas é verdade que este conceito que é indispensável pelo terceiro regime, a comunidade patrimonial, é uma evidência linguística também em inglês, mas não funciona. Em português, o espanhol, o francês, o italiano é muito interessante, porque isso. Em alemão, tampouco. Então, quando eu falei que o patrimônio é, no início, um conceito inglês e francês, é verdade sempre que os outros idiomas do mundo, passo a passo, aceitou o conceito de patrimônio, mas tem sempre muitos problemas o conceito de paisagem e mais problemas o conceito de comunidade. A árabe, o russo, dizem sempre landscape and community. E alemão também. Então, muito interessante, porque essas noções, quando falamos sobre isso no Congresso Internacional em Inglês, tudo bem. Falamos da mesma coisa, não? Heritage Community. Mas, a nível nacional, não é evidente. Mas, acho que definir a comunidade e entender por que não se evidente em francês ou português a noção de comunidade patrimonial é muito importante para definir e para dar uma interpretação crítica a isso e entender como o patrimônio pode ser utilizado não pelos direitos extremos, mas para usos de democratização. Foi falar sobre isso como soft power, ou quarta palestra. Estamos na hora de encerrar, certo? Queria agradecer novamente a professora Clarissa, agradecer especialmente o professor Gabor, nossa terceira palestra que trabalha com patrimônio histórico e preservação dos centros históricos na Europa Central. Vai ser no dia 13. No dia 13 de junho, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado.